E aí, tudo bem com você? Olha só, nesse vídeo eu vou te ensinar a resolver raízes. Se você, por exemplo, olha essa questão e não sabe resolver, ou até tem uma ideia de qual seria o caminho, mas não se sente seguro para fazer, fica comigo que eu vou te explicar direitinho como resolver raízes. A gente vai fazer dois exemplos bem curtos e logo em seguida a gente volta para essa questão, beleza? Olha só, na época da escola a gente costuma aprender sobre raízes. E lá a gente conhece os exemplos mais comuns. Por exemplo, a raiz quadrada do número 4 é 2, a raiz quadrada do número 9 é 3. Aqui nessa questão, a gente tem umas raízes quartas e quadradas de números meio esquisitos. Então, para poder fazer, eu preciso que você preste muita atenção. Olha só, quando a gente tem, por exemplo, a raiz do número 25, a gente sabe que isso aqui é igual a 5. Mas por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. A raiz, ela pede que a gente encontre um número que elevado ao índice da raiz dê igual ao número que está lá dentro. Ah, como assim índice da raiz? O índice da raiz é o número que fica aqui fora. E ele diz se a raiz é quadrada, se é cúbica, se é quarta. Quando esse número não aparece, como é o caso aqui na questão, a raiz de 27, significa que é uma raiz quadrada. Então, por exemplo, a raiz do número 9 é a raiz quadrada do número 9, e a gente sabe que é 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Beleza? Tá, mas como é que a gente descobre qual é o número que é elevado ao índice da raiz, dá o valor lá de dentro? A gente precisa pegar o número que está dentro da raiz e fatorar. Fatorar nada mais é do que dividir aquele número. Por exemplo, se você quer descobrir a raiz cúbica do número 8, você precisa dividir o número 8. Olha só, 8 e vamos dividir. Por quais números a gente vai dividir? A gente deve dividir pelos números primos. Quais são eles? 2, 3, 5 e por aí vai. Então vamos começar pelos menores números sempre. 8 dividido por 2 dá 4, beleza? 4 eu posso dividir de novo por 2. Então 4 dividido por 2 dá 2. Vou dividir de novo por 2, 2 dividido por 2 dá 1, e assim eu encerro a fatoração. Qual é o resultado da minha fatoração? É a multiplicação dos números que eu consegui usar para dividir. Então, a fatoração do número 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo. E aí, perceba, esse raiz cúbica de 8, eu posso reescrever então como raiz cúbica de 2 ao cubo. Olha só, nós descobrimos qual é o número que elevado ao índice da raiz, que é 3, 2 elevado a 3, responde à nossa questão. Então, quando esse número está dentro da raiz, elevado ao número que seja igual ao índice, ele pode sair. Isso significa que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. O número saiu da raiz e a raiz foi eliminada. Você conseguiu entender mais ou menos? Vamos para a questão para ver se fixa? Olha só, vamos começar com a raiz de 27. Como a gente sabe, isso aqui é uma raiz quadrada, então tem um índice 2. Portanto, a gente precisa descobrir um número que elevado ao quadrado dê igual a 27 para que ele consiga sair. Como é que a gente faz isso? Fatorando. Vamos fatorar o número 27. Essa fatoração dá para a gente dividir por 2? Não, porque 27 dividido por 2 dá 13,5. Não é o número exato. Então eu vou começar com o próximo número primo, que é o número 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Ah, mas você pode repetir? Posso repetir o número quantas vezes eu precisar, até que o final seja somente 1. Qual é o resultado da nossa fatoração? A multiplicação desses números. 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é igual a 3 ao cubo. E a nossa raiz é uma raiz quadrada. Então a gente se encontra numa situação meio diferente. Olha o que acontece. A nossa raiz de 27 vai ser igual a raiz de 3 ao cubo. Tem como esse 3 sair da raiz? Não, porque é uma raiz quadrada. Então a gente vai escrever esse 3 ao cubo de outra maneira. Olha só, eu posso reescrevê-lo como 3 ao quadrado vezes 3. Você consegue ver isso? Lembra que no final da nossa fatoração nós tivemos 3 vezes 3 vezes 3? Essa primeira partezinha aqui é um 3 ao quadrado. Agora que ele está ao quadrado, então esse termo aqui consegue sair. Como é que ficaria isso? Ele sai da raiz e o que é que sobra? Ainda sobra a raiz quadrada com o número 3 lá dentro.
esse número daqui. Então essa é a resposta da nossa raiz quadrada de 27. Agora, o que é que a gente precisa fazer na nossa questão? A raiz quarta de 243. Como é que a gente resolve isso? Fatorando. 243 não dá para dividir por 2 porque ele não é um número par. Já pega essa dica. Então a gente vai tentar dividir por 3. Como é que fica essa divisão? Vamos fazer aqui separado, beleza? 243 dividido por 3, a gente pega primeiro o 24. 24 dividido por 3 dá 8, porque 8 vezes 3 dá 24, sobra 0. Para essa partezinha daqui, né? Então a gente desce com o 3, 3 dividido por 3 dá 1, e aí sim, zerou totalmente a nossa divisão. 81 é a resposta. 243 dividido por 3 dá 81. A gente pode dividir o 81 por 3, eu já vou adiantar a sua vida e dizer que é 27. Eu posso dividir de novo por 3, que dá 9, de novo por 3, que dá 3, e de novo por 3, que dá 1. A fatoração foi meio longa, mas a gente conseguiu fazer. Quantas vezes o número 3 apareceu? 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui pode ser reescrito como 3 elevado a 5 ou como 3 elevado a 4 vezes 3. Por quê? Primeiro, porque eu preciso de um expoente elevado à quarta. Se você não está lembrado, a nossa raiz 243 é uma raiz quarta. Então escrever esse 3 à quarta já ajuda. Mas se você não consegue visualizar isso, olha como fica a multiplicação toda por extenso. A gente tem o número 3 aparecendo 5 vezes. Então essa partezinha daqui é o nosso 3 à quarta. Sobra somente esse 3. Ou seja, a resposta dessa nossa raiz vai ser o quê? Raiz quarta de 3 à quarta vezes 3. Esse termo aqui pode sair da raiz, então a nossa raiz fica 3 raiz quarta de 3. Agora, finalmente, finalizando a nossa questão, o que é que a gente tem? A nossa questão inicialmente era a raiz quarta de 243 menos a raiz quadrada de 27. Beleza? O que é que a gente descobriu? Que esse primeiro termo, na verdade, é 3 raiz quarta de 3 e o nosso segundo termo é 3 raiz quadrada de 3. E aí, o que é que dá para a gente fazer com isso aqui? Praticamente nada. Essa acaba sendo a resposta da nossa questão. Uma das maneiras que a gente poderia utilizar para organizar isso era fazendo fator comum, que é algo que eu já ensinei em outros vídeos aqui do canal, mas isso só serviria para a gente organizar a expressão. Não tem como a gente subtrair esses termos, porque as raízes têm índices diferentes. O índice da primeira é 4, o índice da segunda é 2. Então essa questão que não é grande, acaba tendo essa resposta que visualmente não é agradável, mas ainda assim é a resposta correta. Nem sempre a gente vai conseguir encontrar raízes que sejam exatas. E eu trouxe essa questão justamente para mostrar isso. Porque, por exemplo, se nós tivéssemos a raiz cúbica de 27, isso aqui dá 3. É uma raiz exata. Do mesmo jeito que se a gente tivesse a raiz quinta do 243, seria uma raiz exata, igual a 3. Mas nem sempre isso acontece. Então é importante saber trabalhar com esse tipo de informação. A gente precisa saber fatorar e reescrever os números de maneiras que eles sirvam para os índices das raízes que nós temos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ficar mais esperto no tratamento das raízes. Lembre de se inscrever aqui no canal porque todo dia eu trago um vídeo diferente. Então volte aqui amanhã que eu estarei te esperando. Até mais!